A proposta de 20 milhões de euros pelo Andrei nessa janela de transferências, primeiro, ele vai querer... Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. O jornalista Lucas Pedrosa, um dos youtubers mais conceituados no mercado para falar sobre Vasco, falou no podcast Fora do Jogo, sobre a saída do Andrei Santos do Vasco no dia 31 de dezembro. Ouça o que disse o jornalista. Andrei Santos. Isso aí não precisa nem falar, né? Esse moleque é um fenômeno. Mas eu vou te lançar uma dúvida agora, tá? Chegou o Sheik lá, que eu não vou pronunciar o nome que eu não sei, do Newcastle, falando assim, eu quero pagar X no Andrei. Quanto é X? X, vamos lá, 25, 30 milhões de euros. Vai. Gente, vamos lá. Acima de 20? Acima de 20. É isso aí, tipo, é de 20 pra cima. Porque 20 entendeu? Hoje o euro tá o quê? 5,5? 5 e pouco. 100 vamos botar 6, 100 milhões. 100 milhões de reais. Faz uma diferença, vamos não lá. faz? Até pra quem é rico. Eu vejo muito essas notícias e as pessoas não têm noção do que é análise de mercado. Gente, um atacante tem um valor, o meia tem um valor, o volante tem um valor, o zagueiro tem um valor. A maior venda de um volante da história do futebol brasileiro é do Arthur, que sai daqui campeão da Libertadores, sendo um dos top 3 jogadores do continente e vai para o Barcelona. 30 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em variáveis, com a camisa da seleção brasileira que ele já vestia. Esse cara, numa avaliação de scout, ele vale 30 milhões de euros. Porque esse cara já mostrou que ele é um grande jogador. Esse cara já mostrou que ele performa no mais alto nível dentro do futebol continental, que é o da América do Sul. O João Gomes, por exemplo, do Flamengo, fez isso essa temporada. O André, do Fluminense, jogando uma Série A, fez isso essa temporada. Nenhum deles, eu cravo aqui, nenhum deles vai receber uma proposta de 30 milhões de euros. Nenhum. O Andrei também não. Eu cravo pra vocês. 30 milhões de euros, 35, utopia. Não existe esse valor. Um clube europeu pegar um moleque de 18 anos que tá jogando uma Série B, pagar 30 milhões de euros. Se vier proposta de 20 milhões de euros pelo Andrei nessa janela de transferências, primeiro, ele vai querer ir. O Vasco vai querer vender. Aliás, o Vasco deveria vender. Ah, mas a gente é muito rico. Gente, 20 milhões de euros para um volante é dinheiro pra caralho. É dinheiro. É só pesquisar um pouquinho. Eu gosto como você é claro falando. É sério. É só pesquisar um pouquinho do que é valor de mercado, do que é jogador. O Lázaro do Flamengo foi vendido agora 9 milhões de euros, cara. Matheus Martins do Fluminense vai ser vendido aí 9 milhões de euros. Aí você quer me falar que um volante, vejo muita gente, não vende por menos de 30. Vamos voltar pra terra. Na terra, o Vitinha, que é titular do PSG, joga com o Messi, com o Neymar, foi comprado por 30 milhões de euros. Entendeu? Esquece isso. Esse valor aí de 30, esquece. 15. 15, não vendo. 20. 20 eu vendo. 18. Penso. Porque assim, eu tenho medo com. Eu acho o Andrei um cracaço, assim. É um dos melhores jogadores que eu vi na base. E vai ser. Eu cobri base, eu cobri base com o profissional, assim, na base foi um dos caras mais diferentes. Eu elenco aqui, Andrei, Matheus França, Yuri César tá jogando na Arábia, mas assim, diferenciadíssimo na base. Só que o Andrei eu tenho um medo, que não é um medo assim de, meu Deus, se ele virar esse jogador vai ser um problema. Mas eu acho que teve um cara que lembra muito futebol e perdeu o bonde, que é o Danilo, do Palmeiras. Danilo do Palmeiras. Eu acho que o Danilo perdeu o bonde de ir pra Europa. Eu acho que eu tenho medo desse momento de transição, o Andrei ficar sendo o cara até assim, se ele ficar no Vasco, jogar a carreira toda no Vasco, eu acho ótimo, porque ele joga muita bola. Claro. Mas pensando também na carreira dele, talvez não seja o melhor. Pelo talento que ele tem, o Danilo é um cara muito talentoso. Sim. Mas você vê o Danilo hoje saindo pra um time de primeira prateleira da Europa? Ninguém de paga segunda 20 milhões de euros pelo Danilo. Ninguém paga. E o Danilo, por exemplo, não foi pra Copa. Não foi. Se ele estivesse jogando no Arsenal, que tá sendo sensação aí, talvez tivesse ido. É possível. Tava ali no bolo pra ir. Se ele jogasse o Aston Villa, junto com... O Douglas Luiz tava no bolo pra ir pra Copa jogando um time que briga pra não cair, que o Danilo não estaria. Com certeza. Eu acho, tipo assim... O Douglas, a gente viu o início do Douglas e é muito parecido com o do Andrei. Começa numa Série B, onde ninguém dá muita coisa, joga pra caralho. Entra entendeu? Ali depois de... Assim, não era o cara... Não era. O Andrei era cotado na base, mas não pra ser o titular desse ano. Acho que a gente pensava no Andrei em 2023. Com certeza. Era o cara que ia entrando aos poucos esse ano pra ajudar e em 2023 ia ser o titular. O Zé Ricardo pensou ele, já coloca ele como titular contra a Ponte Preta. Então, e ele joga pra caralho esse jogo também. Então, assim, é um moleque que precisa de amadurecimento. Gente, o Andrei é capitão do Sub-20 da seleção brasileira. Ele tem 18 anos. Ou seja, na base você tem jogadores de 20 anos na seleção brasileira e o Andrei é o capitão desse time. Então você entende o talento desse cara.
Só que, até pensando com a cabeça do mercado europeu, que valoriza muito seleção brasileira de base e valoriza muito jogos de Série A. Se você conversar com qualquer empresário, eu converso com vários, inclusive o empresário do Andrei, esse cara tem que ter números para que façam ele ser testado em alto nível. Tipo, se você pegar agora o André, o valor de mercado do André no início do ano, que chegou a ser cogitado para ir pro Botafogo e pegar hoje em dia, porra, o André vale 15 milhões, o André vale talvez 20 milhões, que ele jogou pra caralho esse ano. Numa Série A, ele se provou dentro de uma Série A. E o Andrei precisa se provar. A gente sabe, vascaíno, que o Andrei joga pra caralho. Mas numa Série A, e aí, vamos ver o que vai acontecer. Pra mim, a diferença talvez entre o André e o Andrei seja até de função, lógico. Mas aí, nessa coisa de função, o Andrei aparece muito mais que o Andrei. Pra quem vê o jogo... O André? O Andrei aparece, ele faz gol, ele pisa na área toda hora. O André, ele carrega muito piano. Talvez seja um cara que pro olheiro da Europa vir pensar, ele vai ver que ele joga muito. Mas ele vai pensar assim, caraca, e não tô aqui desmerecendo o André, não, acho que joga pra caralho a beça. Caralho. Mas assim, você vai imaginar o André indo pra um time... E fazendo gol? Não é nem fazendo gol, mas assim, você vai imaginar o cara olhando e falando assim, caraca, eu vou contratar esse cara, ele vai acertar o meu meio de campo. Eu acho que é mais difícil do que um cara que faz gol. Com certeza. Que é um cara que aparece, que é um cara... Sem dúvida. Que joga do meio pra frente, porque, querendo ou não, essa coisa do europeu ainda, tem essa coisa do marcador, de tudo mais. O André joga muita bola, eu acho que o André é um cracaço. Mas, por exemplo, a diferença do André pro Danilo do Palmeiras, pra mim, ainda é essa. O Danilo aparece na frente. Eu acho que o cara que joga mais perto do gol do adversário, o europeu ainda tem essa coisa de ver mais. O que eu vou falar aqui... Você imagina o André indo pra um PSG? Eu imagino ele jogando. O Santos titular ali, tá correndo pra caramba pro Messi, pro Neymar e pro Mbappé. Sim. Mas você imagina o olheiro do PSG vindo ver o André? Não. Pois é. O Andrei, ele, assim, de todos esses que a gente pode falar aqui, João Gomes, que é um monstro, mas não sabe chutar. Faz muita diferença. João Gomes não tem gol, pô. Não tem gol o João Gomes. Ele fez um gol contra o São Paulo de cabeça na Copa do Brasil, se eu não me engano, e foi isso. Mas ele é um moleque, é um monstro no que ele faz, só que ele tem essa deficiência. Se ele aprender a finalizar, esquece. O João Gomes vai ser um puta de um jogador. Já mas eu digo de prateleira grande. O André, o Duqueiroz, que também é muito bom jogador. Você gosta do Dudu? Eu acho ele muito bom jogador. Eu acho dessa safra aí toda de volantes pra mim... Mas ele não tá no nível desses que eu falei. Exatamente. Pra mim ele é prateleira abaixo. Danilo, Andrei, André, João Gomes... E o Danilo. O Andrei tem mais potencial do que todos eles. Até por ser mais jovem. E porque faz mais coisas do que eles. O Andrei faz gol de cabeça. O Andrei chuta de fora da área. O Andrei chuta de canhota. O Andrei tem uma visão de jogo absurda e o Andrei dribla. Se você for pegar o Andrei, ele tem vários dribles de futsal, pisa na bola, ele tá com a cabeça em pé o tempo inteiro. Então assim, para um olheiro, o Andrei é mais interessante. Só que é aquilo, ele tem que se provar numa Série A em grandes competições. Aí o valor de mercado dele... Talvez 2023 seja o ano pro Vasco segurar e tentar valorizar, montando um time melhor. Há a possibilidade dele sair no final do ano, tá? Se chegar uma proposta dessa aí de 20... Duvido muito que o próprio Andrei não vá, assim, pra Europa. Se chegar uma proposta de 20, eu acho que o Vasco não deveria segurar. Mas o staff dele, o staff do Andrei, também quer que ele continue no Vasco. O staff do Andrei quer que ele se prove na Série A. Isso é fato. Porque não adianta vender o Andrei pro Grupo City e o Andrei ser reserva do Girona. Entendeu? Eles não querem isso. Eles querem que o Andrei continue aparecendo. E num Vasco estruturado, inclusive, a renovação do Andrei passa pela 777 de que, cara, eu não quero meu jogador jogando do lado de pessoas que não vão potencializar ele. Eu quero um time decente pro Andrei jogar. Isso foi discutido, tá? Então, essa promessa de um grande time do Vasco, ou pelo menos de um time competitivo, pro Andrei ficar, ela aconteceu. E isso deve acontecer em 2023. Tem uma coisa que ajuda o Vasco pro ano que vem, na minha opinião, eu não sei se você concorda, mas o Vasco tem um calendário vazio. Concordo. Comparado aos outros times, ele pode brigar se ele montar um bom time. Fluminense, Atlético, os Atléticos, Flamengo, Palmeiras, Inter, Corinthians. O Vasco não joga competição internacional. Para o Botafogo que vai jogar o Sul-Americano ou Libertadores. O Vasco não vai ter esse calendário, então vai ter sempre esse gap, vai ser um time mais pronto. A gente não sabe até onde vai chegar na Copa do Brasil, mas para as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, a tendência é que fisicamente seja um time mais pronto e mais bem treinado, entre aspas, vai ter mais tempo. Concordo. Mais preparado, talvez. Foi o que você falou na outra vez. Planejamento. O Vasco tem 3 meses na frente dos outros clubes, entendeu? Além do planejamento, tem esse calendário mais vazio. E aí, torcedor cruzmaltino, será se o Andrei final de ano sai do Vasco ou fica para a temporada? Se inscreva no canal e deixe seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações do Cruzmaltino. Obrigado.